Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Gravando mais um podcast aqui da Dor em Foco e do Invista na Dor com o professor Sandro Max, nosso grande baiano, cara que sabe de tudo sobre a dor. Ele está lá em Salvador e ele trabalha muito com pacientes oncológicos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a dor oncológica e como tratar esses pacientes na oncologia, essa dor oncológica e as outras dores que estão envoltos junto com o paciente oncológico. Professor Sandro, obrigado por ter aceito o nosso convite para poder falar aqui no nosso podcast, para poder falar para os nossos pacientes e para poder falar para os nossos colegas médicos também, principalmente da dor oncológica, que são poucos os colegas que ainda trabalham no Brasil, e Vossa Excelência é um grande professor para a gente aí. Obrigado. Imagina. Obrigado aí pelas palavras. E dizer que, ao contrário, é uma honra estar aqui participando, poder falar de algo que, como você disse, não é muito comum. A gente encontra poucos colegas que realmente se destinam a trabalhar nessa área. Eu diria para você que eu acho que talvez seja algo que já está escrito há bastante tempo, que eu comecei a fazer oncologia ortopédica, né? Da unidade que a gente trabalha hoje. E aí depois eu mudei para dor, tem 14 anos que a gente está nessa seara aí e temos propostas ainda melhores, né, do que a gente já vem fazendo, e a gente espera ao longo desse tempo aí, daqui para frente, a gente conseguir trazer coisas mais interessantes para os nossos pacientes. Muito bom. A dor oncológica, professor, como é que é a dor oncológica? Ela vem sempre do câncer, ela vem sempre da metástase, ou ela vem sempre do conjunto da obra quando esse paciente é oncológico? Como é que, na hora que esse paciente oncológico chega lá no nosso consultório, para o colega médico, que ele acaba tendo muito medo de estar tratando esse paciente oncológico, como é que seria essa primeira avaliação que a gente iria estar falando e da onde que normalmente mais aparece essa dor? Então, primeiro é interessante a gente saber que nem todo paciente portador de câncer, né, de algum tipo de câncer, ele necessariamente vai ter dor. A gente sabe que apenas 27% desses pacientes que são acometidos por algum tipo de câncer, eles terão dor. E desses 27%, cerca de 12 a 13% apenas terão dor intensa, com necessidade de maior atenção. Então não é muito frequente a presença da dor oncológica de difícil tratamento, não é o dia a dia. Na maioria das vezes, você, com a boa condução, com um protocolo já bastante estabelecido em literatura, com o uso de instrumentos que você tem tanto do arsenal terapêutico farmacológico quanto de procedimentos de intervenção, a gente normalmente consegue controlar essas dores e naturalmente melhorar a qualidade de vida desse paciente. Porque eu costumo dizer para os meus pacientes lá no serviço que tratar a dor desse paciente, a gente não vai estar tratando a doença oncológica dele. A gente precisa ter uma conversa muito franca, né? Eu acho que a relação médico-paciente em tratar o doente oncológico talvez seja uma das mais difíceis de ser estabelecidas, né? Porque o paciente chega para você como se a vida tivesse acabado quando ele recebe esse diagnóstico, né? E nem sempre é assim. Infelizmente, no nosso meio, a grande maioria dos pacientes já chegam com doença avançada, mas aquilo que realmente é divulgado, inclusive pela mídia falada, escrita e televisiva, de que o câncer, quando diagnosticado de forma precoce, tem cura. Isso é verdade, né? E com a tecnologia que a gente dispõe hoje de novos equipamentos de radioterapia, os aceleradores nucleares cada vez mais modernos, existe uma possibilidade muito grande de você ter uma cura e ter uma sobrevida desse paciente bastante interessante. Então, o paciente oncológico, ele que tem uma dor muito intensa, uma dor de difícil controle, são só 12%. Isso. Que é muito, né? Porque, assim, para quem está com a dor de difícil controle, é muito. Mas esses pacientes nossos que chegam para gente, que tem essa parte da doença oncológica, ele também
tem outros tipos de dores, não necessariamente envoltos só da patologia que é lá do câncer que ele está tendo. Porque boa parte desses pacientes nossos são pacientes também idosos. E esses pacientes idosos, A gente pode editar isso aqui, porque eu acho que eu troquei o dado estatístico aqui. A gente pode refazer isso. Pode. A questão dos 27%, na realidade, são 73% dos pacientes que sentem dor. 27% não sentem dor. Então nós vamos fazer. Então você falou o contrário. Eu falei o contrário. Então vamos voltar. É a emoção de estar aqui com você. Então nós vamos falar. Então nós vamos falar sobre... Aí você já começa falando... Se você quiser fazer a correção, mesmo falar, eu troquei o dado. Não, mas é só de falar, só falando. Fala de novo e recorta. Tá bom, então. Fala de novo e recorta. Então, aí você já começa a falar assim, ó, os pacientes que têm dor, tantos por cento tem dor aguda, tem dor intratável, tantos por cento problema. Na realidade, Lúcio, quando se fala em dados estatísticos do paciente com dor oncológica, nem todo paciente que tem câncer, ele vai ter dor oncológica. Apenas 73% desses pacientes apresentam algum tipo de dor. Não é? 27% desses pacientes atravessam o tratamento sem sentir dores ou de algum tipo de dor. Desses 73%, é um dado estatístico já do último... Rapaz, eu estou emocionado. Estou conseguindo... Não, relaxa. Isso, bem. Você está falando maravilhosamente bem, eu estou aprendendo muito. Eu nem percebi que você estava... Então vamos lá, vamos fazer novamente aqui. Isso aí tem a tecnologia, permite se editar isso aí. Corta tudo, bem. E é uma conversa. Basta. Algum dado, você fala, não, ele... Não, mas aí é melhor. Tá. Não tá igual. Então tá, vocês que mandam. Agora, assim, eu peço que o senhor relaxar mesmo, conversar. Não, tranquilo. Tá bom. Não precisa nem virar pra câmera. Esquece a câmera. Bate papo. Ok. Bom, Lúcio, como eu... Vai. Professor Sandro, desses pacientes oncológicos que chegam no nosso consultório, todos vão ter dor? Não. O que a literatura fala é que cerca de 73% desses pacientes terão algum tipo de dor durante o tratamento da doença oncológica. 27% desses pacientes farão o tratamento, seja ele radioterápico, quimioterápico ou ambos, né? Ou algum tipo de intervenção, por exemplo, sem sentir dor necessariamente, né? Então, o fato do paciente ter a doença não significa necessariamente que ele terá dor. Na hora que estamos vendo esses 73% dos pacientes que têm dor, essa dor que é uma dor intratável, uma dor com difícil controle, isso a literatura daria quantos por cento que fica com manejo mais fino, talvez de alguns colegas terem um pouco mais de manejo clínico? Então, cerca de 18% desses pacientes terão dor considerada dor intensa, né? A nossa velha e boa escala analógica seria aquele paciente que tem dor 8, 9, 10, né? Aquela dor com alguns episódios, inclusive, de dor incidental, aquela dor excruciante que a maioria dos pacientes apresentam, e essa é o grande desafio no tratamento da dor oncológica, né? É você tratar aquela dor que o paciente, poxa, doutor, estou assistindo televisão e de uma hora para outra vem aquela dor que eu não sei de onde é que aparece, é uma dor insuportável, uma dor que às vezes a gente pensa até besteiras, né? Lembrar, Lúcio, que nem todo paciente que tem o diagnóstico de câncer, a vida acabou, não é assim. E eu acho que o grande desafio da gente, enquanto assistente da saúde, né? A gente tem que criar uma boa relação médico-paciente com esses pacientes, estabelecer uma relação, sobretudo, de confiança. Você tem que mostrar para esse paciente que você está ali para ajudá-lo. Você tem que se colocar à disposição do paciente para que ele entenda que você está ali para caminhar com ele, né? E a partir do momento em que você consegue estabelecer isso, você naturalmente vai conseguir fazer um tratamento adequado dos nossos pacientes. Tem um trabalho bem interessante, eu até já mostrei isso em outros congressos,
que é um trabalho japonês, ele mostrando que pacientes que tinham dor muito forte e que eles não foram tratados adequadamente, esses pacientes eles tinham uma sobrevida menor. É um trabalho japonês bem interessante. Então, assim, a dor, quando ela é bem tratada por um especialista, você aumenta a sobrevida do paciente. Na verdade, a conclusão do trabalho é que a dor mata. Porque nós já pegamos no nosso consultório, às vezes o paciente que está com uma dor muito intensa, e ele fala, doutor, às vezes eu não queria nem estar aqui porque a minha dor é tão intensa que eu não gostaria nem de estar aqui porque a dor é muito forte. Em compensação, hoje em dia, nós temos cada vez mais técnicas intervencionistas para dor, né, de bloqueios, de neurólises, de colocação de bomba, por exemplo, de morfina, para poder estar tratando essa dor excruciante. E cada vez mais sabemos mais ter esse manejo farmacológico para poder tratar essas dores oncológicas. Na dor oncológica, quais são os medicamentos assim, que você mais utiliza? Sempre vai ter que ter opioide? Ou não? Você começa a fazer um tratamento multimodal, um tratamento com outros fármacos? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu acho que talvez seja o mais difícil, é você estabelecer um diagnóstico não só nosológico, né, em relação à intensidade dessa dor, como também um diagnóstico de outros aspectos que envolvem, né, a doença oncológica em si, os aspectos sociais, os aspectos de ordem da religiosidade, da espiritualidade, não é? Da relação que esse paciente tem com os amigos, com a família, do apoio do ciclo familiar que envolve, né? Esses pacientes, inclusive, não só esse trabalho que você citou, não, existem vários trabalhos em literatura mostrando que quando esse paciente tem essa rede de apoio, ele consegue encarar essa doença de uma maneira mais, eu diria, de maior assertividade, de maior tranquilidade, digamos assim, né? Então, o arsenal terapêutico que a gente dispõe são vários, desde a nossa escada analgésica, que começou lá em 1986 da Organização Mundial de Saúde, degrau 1, 2, 3 e agora o degrau 4, né, que seria o degrau dos procedimentos de intervenção, o degrau 1 para aqueles medicamentos analgésicos mais simples, né? No nosso meio aqui nós temos o ibuprofeno, a dipirona e o paracetamol. No degrau 2, os opioides fracos, né, representados pelo tramadol e pela codeína. E no 3, os opioides fortes, sempre com os adjuvantes. A maioria desses adjuvantes, que aí quando a gente fala nisso, seria aqueles que estão relacionados a tratar os efeitos, eu diria, adversos que estão acompanhados com essa dor, como, por exemplo, crises de ansiedade, de depressão, né? Dores em que há envolvimento do sistema somatosensorial e você precisa agir com medicações, não apenas os analgésicos, mas também os medicamentos que a gente chama de adjuvantes. Os mais conhecidos, gabapentinoides, que seria a gabapentina e a pregabalina, né? E os antidepressivos, os tricíclicos e os duais, amitriptilina, duloxetina, venlafaxina e por aí. Isso é muito bom falar até para os pacientes, porque às vezes a gente prescreve esse tipo de medicamento para eles e ele fala assim, olha, doutor, mas isso aqui, você vai estar tratando minha dor com antidepressivo? Vai estar tratando minha dor com ansiolítico? Vai? Não, na verdade, eles vêm junto, o combo vem junto com isso e são medicamentos que eles nos ajudam muito a tratar. Tem também aqueles pacientes que eles sentem dor pós-rádio e pós-quimioterapia, né? Sim. Pós-tratamento de radioquimioterapia. Esses pacientes, eles são classificados mais com dor neuropática, dor mista? Como é que são esses pacientes? Eles são classificados a maior parte das vezes? Na realidade, a grande maioria da dor oncológica por si só é uma dor mista. Você tem a lesão nociceptiva, que é provocada pelo tumor, né? Que é uma compressão, a lesão está apertando o nervinho que está ali. E o procedimento e o processo de cronificação dessa dor é algo que se torna natural ao longo do desenvolvimento da patologia. Então, eu diria para você que é uma condição mista a maior parte da dor oncológica, né? As intervenções, quando esse paciente, pensando em intervenção em dor, quando esses pacientes chegam no nosso consultório, a gente teria que esperar ele ir para esse 4º degrau com uma dor muito intensa, ou talvez ela também serviria para a gente poder estar antes fazendo com que esses determinados medicamentos nos ajudem a fazer controle melhor para a dor e diminuir, por exemplo, o uso de opioide forte. Então, eu faço uma intervenção, vamos supor, eu tenho um tumor abdominal, vou fazer
uma neurose da cadeia esplâncnica, por exemplo, para poder me ajudar a melhorar a dor, para poder diminuir o uso de opioide, por exemplo. Você esperaria chegar até lá? Não, ou talvez seja interessante você estar utilizando esse tratamento multimodal? Excelente pergunta. Eu vou dizer por quê. Existe uma tendência atual da gente que trabalha, que vive o dia a dia, de que a gente faça esses procedimentos de maneira mais precoce, evitando que você aumente muito a dose, a titulação desse opioide, né? E aí, naturalmente, evite efeitos colaterais. Porque existem algumas patologias que a gente já sabe, ou pelo menos tem uma condição de imaginar qual que será o desfecho e de que forma essa patologia irá se desenvolver durante a doença, né? No curso da doença. Então, mas se essa dor desse paciente está controlada com medicação, é muito difícil, às vezes, de você conseguir convencê-lo a aceitar o procedimento de intervenção, né? Isso é algo que a gente tem discutido muito aí nas reuniões que a gente tem com outros colegas da especialidade, mas existe uma tendência porque a gente sabe que quando a gente faz esse tipo de intervenção, de procedimento, você muitas vezes consegue diminuir a quantidade de medicamentos desses pacientes, naturalmente, se tratando de opioides, a obstipação intestinal, por exemplo, né, que é o intestino preso. Tem pacientes, inclusive, que preferem ficar com dor a usar o opioide. Para quem não sabe, assim, de uma maneira mais simples, seria a morfina, por exemplo. Um exemplo de opioide seria a morfina, que talvez seja o mais conhecido deles, né? E que dá constipação um paciente que já é idoso e que está indo para um quadro de sarcopenia, né? Que é uma sarcopenia vindo para o quadro mesmo do câncer. Então, vai se juntando-se as coisas, né? Uma outra coisa que às vezes a gente vê também bastante é que na hora que você tem um diagnóstico, você tem um câncer de tal lugar. A maior parte, infelizmente, dos colegas acaba olhando que quase tudo passa. A dor vem por causa daquele determinado câncer que às vezes ele está tratado e muitas vezes ele está curado. E aí, na hora que o paciente volta, ele fala assim, não, mas esse paciente aqui, ele foi tratado de câncer, ele fez a radioterapia. E, na verdade, é um paciente que talvez tenha uma idade mais avançada e ele tem a artrose do joelho, ele tem a artrose do quadril, ele tem a hernia de disco na coluna e que por ele ter essa história patológica pregressa, que ele já teve câncer e que está tratado e está curado, às vezes, que tudo foi por culpa disso. E, na verdade, talvez não é a gente abrir mais o nosso screening, né? nosso coração, nosso pensamento, que se tratou, talvez curou, e aí ele vai continuar tendo as patologias típicas da idade dele, né? Perfeito, perfeito. Como eu te falei no início, né? Você fazer o diagnóstico do paciente que chega até você, seja ele com doença oncológica em atividade ou doença oncológica que já aconteceu, né? E geralmente vem o medo, o temor. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui, Lúcio, de dizer também algo que é super importante, sobretudo para os colegas que porventura possam estar assistindo esse podcast, que uma abordagem psicológica desse paciente, alguém da saúde mental, e geralmente os psicólogos, fazem um papel, exercem um papel imprescindível na condução desse tratamento. E eu falo isso porque nós médicos, a gente, por formação, a gente não tem essa orientação lá na faculdade, e apesar do próprio conceito de dor da IASP, né, que é uma sensação desagradável real, né? Quando o indivíduo sofre um corte, ou próprio câncer, né? Quando o tumor que está ali presente, ou em potencial em que há envolvimento de sistema nervoso central, do sistema somatosensorial. E isso, se você não cuidar disso, você não vai conseguir trazer esse paciente para entender a sua patologia, para ter a questão do enfrentamento. E é muito importante você tratar a catastrofização como algo importante nesse contexto, sabe? E a gente precisa de ajuda de outros colegas. Eu não vejo como, se alguém disser para mim que consegue tratar como especialista em dor o paciente com câncer sozinho, eu acho que isso é muita responsabilidade. Eu não me arriscaria a dizer isso. Eu sempre tenho, e graças a Deus o meu serviço conta com um serviço de psicologia bastante estruturado,
e que nos ajuda bastante nesse sentido. De sua importância. Muito boa você ter lembrado isso do tratamento multiprofissional. Claro. E aí o tratamento multiprofissional, e aí às vezes eu falo com o paciente o seguinte: olha, entenda que você está com essa patologia agora, então vamos fazer o tratamento para a gente poder melhorar. Só que às vezes, se você não tiver talvez esse apoio, você vai conseguir tratar e curar o corpo, mas você não conseguiu tratar e curar sua alma. E aí a mente tem uma força muito forte em que você está sempre se colocando para baixo. Se a gente não tratar o corpo e a alma, e as duas são interligadas para o nosso tratamento de dor, a gente acaba não conseguindo ter o resultado muito bem feito. E o psicólogo especialista em dor para a gente é de suma importância. Como o fisioterapeuta especialista em dor, o acupunturista especialista em dor é de suma importância. Então, como eu já falei, o paciente que tem dor, né, por trás desta dor existem vários fatores envolvidos. E aqui eu reforço novamente a necessidade de que uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio social, de amizade, de amigos, né, vai, sem dúvida nenhuma, ajudar e muito que esse paciente atravesse esse período conturbado, né, de uma maneira muito mais tranquila e muito mais assertiva. Procurar sempre alguém que tenha uma especialização, né, em dor, de preferência, um colega que tenha conhecimento e que tenha expertise em tratar esse tipo de patologia, né? E para isso um especialista em dor é fundamental para que possa conduzir isso com maior tranquilidade, não é? A gente precisa, outra coisa que é super importante a gente entender é que a dor ela é individual, cada um tem a sua intensidade de dor, tem a sua forma de encarar a dor. E como eu falei lá no início, nem todo mundo que tem o diagnóstico de câncer vai ter necessariamente dor. 73% desses pacientes terão algum tipo de dor no curso do tratamento, e desses 73%, cerca de 18% são aqueles pacientes que apresentarão uma dor mais intensa, uma dor mais forte, que vai determinar que você haja com mais intensidade, que use métodos apropriados para você controlar esse tipo de dor. Então, o fato de ter dor, não ter câncer e com dor associado, não significa que está nada perdido. Existem alternativas, existem tratamentos, né? Seja ele com medicamentos, seja ele com outros métodos auxiliares, não medicamentosos, como, por exemplo, os bloqueios dos nervinhos que a gente faz, né? Que a gente busca melhorar a qualidade de vida desse paciente, e cuidar também da saúde mental, né? É importante a participação de um psicólogo, né, nesse contexto, de preferência, assim como também, a depender da situação, de um fisioterapeuta, de um educador físico, no apoio do serviço social. Esse paciente a gente precisa estabelecer uma relação de confiança nesse paciente. Você tem que fazer proposta para ele e dizer para ele: olha, eu estou aqui para te ajudar. Estamos juntos nessa jornada. Estamos juntos nisso daí, né? Que a gente sabe que não é fácil. Dor já é algo difícil, né? Imagine tratar dor oncológica. É muito mais difícil ainda. Pelo contexto, né? Eu até falo, até já lá na minha rede social, eu comecei a trabalhar com dor porque o meu avô, com 95 anos, descobriu que estava com dor. Só que ele dirigia, ele morava lá no norte de Minas, e aí ele estava com câncer. E aí eu liguei pro médico lá do interior e falei assim com ele: doutor, o vô tá com 95 anos, sabia que estava com câncer. Ele falou: Lúcio, mas ele tem 95 anos. Eu falei: desculpa, doutor, ele podia ter 300. Ninguém nasceu para sentir dor. Verdade. Aí ele falou assim: Lúcio, mas ele tem 95 anos, ele vai morrer. Eu falei: é a certeza da vida, doutor. Você nasce e morre no meio desse tempo, enjoy de vida, você não sabe nem o dia de amanhã. Ele falou: mas ele tem 95 anos, tá com câncer, eu tenho medo de prescrever algum remédio para ele matar ele. Eu falei: meu Deus. Eu larguei tudo que eu estava fazendo e fui estudar dor exatamente por um problema pessoal de um paciente oncológico que era um ídolo para mim. Então, para você poder ver que às vezes a gente passa por nós mesmos, passando por coisas familiares, que a gente tem que redefinir e refazer. E aí eu vi de suma importância que a gente está junto, está tendo apoio, está estudando, está procurando profissional que saiba disso. Não necessariamente a idade do paciente é um fator impeditivo de que ele seja tratado, não é? A gente sabe que naturalmente, você titular esse medicamento de uma maneira adequada, você pode, sim, melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Não só com medicamentos,
como também com os métodos adjuvantes que a gente já falou aqui. Então, o fato de ter dor oncológica e ter câncer não tem nada perdido. Sempre há uma esperança, sempre há uma forma de você conduzir isso e chegar a um desfecho que seja bastante satisfatório no seu objetivo como prescritor, como médico, e que você possa trazer essa condição para o paciente naturalmente, lembrando sempre, eu reforço novamente, sempre com abordagem multi-interdisciplinar. O seu resultado vai ser bem melhor, tenho certeza. Trabalhar em equipe. Sempre, sempre. Professor Sandro, muito obrigado, meu amigo, Imagina, por ter aceitado o convite nosso. eu que lhe agradeço. Que nossos pacientes, os nossos colegas médicos estão ouvindo essa sumidade no tratamento. Imagina. É muito bom estar com o senhor aqui. Aprendi, cada dia a gente aprende mais e aprendi bastante. Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço o convite e dizer que foi uma honra poder participar. Estou à disposição, não só sua, como de outros colegas, para a gente discutir e estudar o assunto, que é bastante desafiador. Obrigado.